E aí, pessoal, estamos aqui hoje na Arena Corinthians e eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês o que a gente faz durante as visitas de assessoria técnica. Bom, tem várias medidas, várias medições, coleta de dados que nós fazemos. E uma delas é a dureza do solo. Então, uma das maneiras de se medir a dureza do solo é com o uso do martelo. Eu vou estar mostrando para vocês aqui como que ele funciona. É um equipamento bem simples. Então, eu vou aqui levantar o equipamento. Ele tem uma trava de segurança, coloco ele bem no limite e eu vou acionar o gatilho e essa caída é o que dá a leitura. Você pode ver, ele vai sair num tablet e eu com esses números eu já sei dizer como que está a dureza do solo. Ele tem um parâmetro que a FIFA usa, então a gente tenta deixar esse campo dentro desse parâmetro mais o melhor possível. E aí, conforme a gente vai analisando esses números com o tempo, nós vamos vendo a necessidade de fazer uma descompactação de solo ou algum outro tipo de operação. Uma outra medida muito importante que nós fazemos no gramado é a medição da tração. Ela vai dizer se o gramado está com uma tração ideal, quer dizer que o jogador vai escorregar menos e também o risco de lesões é muito menor. Então, o equipamento também simples, existem vários tipos de equipamento, esse aqui ele é digital, então, um pouco mais fácil para se fazer. Aí você vai colocar ali o equipamento, vai montar e fazer o movimento até ele romper o gramado. Então, ele vai imitar uma chuteira de um jogador e ele vai dar aí um resultado que a gente sabe se esse gramado tem que melhorar um pouco. Tem algumas coisas que nós podemos fazer para melhorar a tração se necessário. Aqui está uma tração muito boa. Também tem algumas medições que são realizadas um pouco mais corriqueiramente, mas por exemplo, a medição de temperatura, ela é importante para se fazer, mas também tem a influência muito do clima que vai estar no local no dia da coleta de dados. E a outra é a medição de altura do gramado. Então isso aqui, com esse equipamento, nós conseguimos saber se a máquina de corte está cortando tanto uniformemente como na altura correta, na altura que nós esperamos. Então nós pegamos aqui o Corinthians, a média que nós fazemos é 20 milímetros de altura o corte. Vocês podem perceber aqui, ó, ele me dá certinho a altura com 20 milímetros. Uma outra análise que é de suma importância para você entender como está a saúde do seu gramado, que é o raio-x, o exame de sangue do gramado, vamos dizer assim, é análise de solo, para você realmente saber como que estão os nutrientes do gramado, para você poder definir como que vai ser a sua programação de adubação, que tipo de nutrientes vai ter que usar, ou repor ali, ou às vezes você está usando muito mais do que necessita de um tipo de nutriente. Então, além de te ajudar a manter o gramado mais saudável e muito mais forte, também pode te ajudar a economizar dinheiro. É a análise de solo. Essa análise ela é necessária ser realizada aí pelo menos uma ou duas vezes por ano, tá? Quanto maior a frequência, maior quantidade de dados você vai ter durante o ano, com certeza você vai ter uma programação mais assertiva. Porém, o mínimo que nós recomendamos é uma a duas por ano. Então é uma coisa simples também. Vamos pegar vários pontos no gramado. Você vai colocar um equipamento desse tipo, vai se fazer ali a coleta, a média até uns 10 centímetros. Também você consegue observar um pouco o perfil do solo como está. Vai descartar a grama que está em cima. Você vai guardar esse solo, vai acondicionar ele com os outros pontos de coleta que você vai fazer. E no final você vai ter uma amostra mais correta, mais real do gramado. E aí você vai enviar para o laboratório e ele vai te trazer de volta a análise para nós fazermos aí a análise completa e identificar quais são os pontos fortes e fracos do seu gramado. Uma outra medição que é muito importante nós temos do gramado é a umidade do solo. Então, se é uma medição que se faz aí, pode-se fazer uma vez por semana, pode-se fazer com uma frequência maior, pode-se fazer em certos pontos depois de chuva, quando você acha que tem um lugar meio alagado, para você entender aquela região do seu campo. Mas aqui, por exemplo, no Corinthians, que nós trabalhamos com uma grama de inverno,
a umidade é muito importante. Então nós fazemos a medida diariamente. Estou aqui com o Vânio, que é o encarregado do campo aqui, que vai estar fazendo aqui as medidas que ele faz para vocês entenderem um pouquinho. Vai lá, Vânio. Ele vai colocar o equipamento no solo, ele no celular ele vai apertar para fazer a leitura, e essa leitura já vai em tempo real sair ali, quer ver? Presta aqui, ó. E aí você tendo na palma da sua mão, você sabe a leitura do ponto que você fez, como que tá a salinidade, como que tá a temperatura do solo lá embaixo, são diversas leituras que você consegue ter. Depois ele vai exportar isso aqui quando fizer o total do campo e eu consigo ter uma visão geral do gramado, os pontos que estão mais secos, que estão mais úmidos, e aí eu posso adaptar a minha irrigação para mais ou para menos, localizado ou de modo geral, dependendo do resultado que der aqui nessa medida, né? Então, depois que você coleta todos esses dados do gramado, você consegue, com todas as informações, definir como que vai ser a sua programação diária, mensal, e consegue escolher exatamente quais tipos de operação você precisa fazer para corrigir seu problema, manter seu gramado com uma saúde boa e, consequentemente, ter um campo aí com uma qualidade excepcional para poder ter aí as partidas, os treinos, o que você tiver no seu gramado. Espero que vocês tenham gostado. Sigam aí a World Sports nas redes sociais para vocês poderem entender um pouco mais de gramado e ver como que funciona as manutenções no dia a dia.